Boa noite a todos. Então, estou começando a aula do dia semana da Agenda 07, no dia 3 de abril. A aula iniciou às 18h30. Nessa agenda da semana, temos dois exercícios, duas questões a serem feitas, de segurança da informação. Na primeira questão, se pede para que o aluno é, identifique, em uma determinada situação, quais os tipos de ataque foram utilizados. Que camadas de segurança, tanto técnicas e humanas, se tornaram vulneráveis dentro desse cenário, e também pede para que o aluno sugira três ações de prevenção para que esse tipo de ataque seja evitado. Se nós olharmos lá dentro da apostila ali, a gente tem um exemplo do ataque de uma fotógrafa, né, que não é real, não era uma pessoa real, contra executivos de grandes empresas ali, e ele serve de base para que a gente possa resolver essa questão da agenda número um. Na agenda número 2 pede para explicar, né, como funcionam os ataques de SQL Injection e DDoS. Então, a apostila ela vem detalhando bem que se não houver o código da programação do site e serviço web idealizado, né, ele pode acessar, o usuário pode acessar como administrador numa select asterisk from user, né, apenas alterando os parâmetros. E o DDoS ali, através de um ataque phishing, né, um- pode ser distribuído um malware e os computadores se tornarem zumbis e tem uma rede, né, de boot, né, chamado bootnets, usados aí para derrubar servidores, serviços de grandes organizações. Se a gente olhar dentro da apostila, uma das formas de combater dentro de uma organização esse tipo de problema é através da análise de varredura dentro da rede, utilizando softwares como Firewall, antivírus, né, e scanners para verificar possíveis falhas dentro dos sistemas e da rede. Também existem empresas próprias para fazer esse tipo de serviço, né? Aqui na própria apostila fala algo muito interessante. Eu vou abrir lá para a gente ver. Aqui no final da apostila, vem abordando que muitas vezes é contratada então uma empresa, né, que vai fazer um teste de penetração. Esse teste de penetração, então, ele pode ser tanto na caixa branca, caixa preta ou caixa cinza. Na caixa branca é quando o pentest, né, o testador ali, ele não tem nenhuma informação da infraestrutura da empresa. Aliás, ele tem todas as informações de infraestrutura da empresa, o que vai facilitar a busca por vulnerabilidades. Caixa preta é o contrário, ele não tem nenhum.
tipo de informação de rede, de infraestrutura, e isso vai então dificultar, né, um pouco o trabalho dele. E caixa cinza é quando de dentro da empresa você tem um testador tentando invadir outros ambientes corporativos. Essa é uma opção interessante para auditar processos internos de segurança, né? Como que funciona então a invasão? Então, primeiro você tem o footprint, que nessa fase você vai fazer uma varredura é, da rede, é onde você vai pesquisar na internet as informações como os endereços IPs da rede, quem trabalha na rede, e-mail, software que são usados ali na rede, sistemas operacionais, telefones. Isso você consegue de fora da empresa. Você consegue apenas visualizando, fazendo uma pequena busca dentro da internet. O próprio site do Google, se você pesquisar o nome da empresa, vai te trazer ali o telefone, o endereço, o e-mail. Tendo o endereço, o site, você dá um comando, o ping do site, você já obtém o endereço IP do site. E isso já vai facilitando, você vai fazendo uma varredura externa. Depois que você fez essa varredura externa, é feito um contato direto com o sistema, através de ferramentas que vão escanear esse endereço IP. E aí ele vai tentar encontrar e identificar portas, serviços ativos e faixas de endereços de rede que ele pode atacar. Terceiro passo, ele vai identificar então uma vulnerabilidade. Encontrou o IP, encontrou uma porta, ele vai então realizar o escaneamento de vulnerabilidades para detectar brechas no sistema. Ele pode encontrar através de sistemas mal configurados ou falhas de segurança conhecidas como em programas não realizados. Tendo todas essas informações, ele vai tentar invadir o sistema através das brechas de seguranças, sempre tentando passar despercebido pelos administradores do sistema e também ocultando seus rastros, nunca deixando o seu endereço IP à mostra. Para isso, ele pode usar, né, uma VPN, ele pode usar um, um proxy de rede ali que vai burlar o IP dele, né? Depois ele vai então fazer um relatório, né? Ele vai mensurar ali os riscos que a empresa corre de ser atacada e vai também recomendar as atualizações ou modificações dos sistemas com a devida documentação, gerando por fim um relatório bem elaborado com a metodologia utilizada, as vulnerabilidades encontradas, o tipo de ataque realizado, quais são as correções necessárias. Aqui na apostila fala, né, que uma das formas mais assim utilizadas para fazer o estudo de uma rede é você ter um conhecimento profundo de redes de comunicação de dados, de protocolos de transferência e de sistemas operacionais. Dentro desse contexto, o Linux é uma distribuição muito utilizada para você trabalhar eh, na operação, na busca, na varredura de problemas dentro de uma rede.
No caso aqui, uma distro, que seria uma distribuição do Linux muito indicada, é o Kali Linux, que ele já vem dentro dele diversas ferramentas para testes de segurança. Então, como nós temos aqui mais 30 minutinhos de aula, eu tenho aqui no meu computador uma VirtualBox já instalada e eu vou mostrar para vocês como instalar uma VirtualBox no computador de vocês com Kali Linux. Nesse caso aqui, a gente vai pesquisar Kali Linux download no buscador e aqui vai aparecer aqui, ó, Get Kali Linux. Você vai clicar no link. Como eu estou utilizando uma máquina virtual e eu não estou utilizando um computador físico, né? Eu vou selecionar aqui, ó, Virtual Machines. E aqui ele vai te trazer várias ferramentas para máquinas virtuais, né? Então eu tenho da QEMU, Hyper-V, VirtualBox e VMware. Como eu estou utilizando aqui VirtualBox, eu já deixei ele aqui fazendo o download, está terminando, ó. Assim que finalizar, eu já vou colocar ele para a gente instalar a máquina virtual. Enquanto ele termina aqui, eu vou mostrar para vocês como criar uma máquina virtual, tá? Então a gente vem aqui em novo, vou chamar aqui de Kali Linux. Vocês podem ver que automaticamente ele já identificou o tipo de sistema operacional. Apenas eu colocando o nome aqui, ó, Kali Linux. Ele já colocou que a versão é 64 bits, porque o meu computador ele é 64 bits. Vou clicar no botão próximo. A minha máquina, ela tem 16 gigas de memória RAM. Então, eu posso colocar mais, um pouco mais de memória aqui, ó. Vou colocar 2048, ou seja, 2 gigas de memória. Como é um servidor Linux, ele não precisa de tanta memória para rodar. Processadores eu tenho 20 núcleos aqui de processamento, tá? No meu servidor, no meu computador. Ele é um Core 7. Então vou deixar ele, mas eu vou manter aqui um para deixar o meu computador bem leve. Agora que é importante, tá? O disco virtual, ele tem que ter pelo menos 25 gigas, senão ele não vai rodar. Então eu vou colocar 25,21. É, vamos deixar aqui como virtual agora, é um novo disco virtual, próximo. Vamos finalizar. Vamos ver, voltar aqui, ver se acabou o download, né? Ó. Vocês podem ver que o download acabou. Então eu vou iniciar agora, né? Apertando aqui no botãozinho iniciar. E vai ser exibida uma mensagem aqui na tela pedindo o DVD. O que seria isso, né? O disco de boot. Então, assim como um computador precisa de disco de boot para ser inicializado, né? Uma máquina virtual também precisa. Então, eu vou clicar aqui em outro, na pasta Downloads. Eu vou tentar localizar aqui o download que foi feito, né?
eu só dar uma olhada aqui. Qual tipo de arquivo que ele gerou? Ah, eu tô achando que ele já veio com o disco montado. Olha só que legal, nem vai precisar da gente instalar. Vamos extrair ele aqui, ó. Botão direito, né? Extrair tudo. Extrair. Olha só que interessante, ó. Eu vou cancelar aqui, desligar a máquina. Por quê? Ele já veio com a máquina virtual criada. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos apenas acrescentar a máquina virtual. Só acabar de extrair a pasta. E aqui na máquina virtual, eu vou até excluir essa aqui que a gente não vai precisar. Aí agora nós vamos apenas acrescentar aqui, ó. Deixa eu acabar o download dela. Download não, a extração do arquivo. Aí acabou a extração do arquivo, eu vou adicionar é, essa máquina virtual dentro da minha VirtualBox. E aí, o que que nós vamos fazer? Eu vou configurar a rede dessa VirtualBox para ela se comunicar com a minha máquina externa, tá? E aí vocês vão ver que é possível a gente simular, né, uma varredura na rede pelo Kali Linux dentro da VirtualBox. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui, né? A extração do arquivo. E aí a gente já faz o teste. Só mais alguns minutinhos já tá acabando. Pronto. Então vamos agora tentar adicionar a nossa máquina aqui dentro da VirtualBox. Então aqui, ó. Acrescentar. Vou lá na pasta Downloads, Kali Linux, até chegar aqui na VirtualBox. Vamos iniciar ela. Aqui, ó, Kali Linux, iniciando.
É, então aqui já está a versão do Kali Linux instalada, né? Deixa eu só ver agora se tem algum arquivo aqui falando do usuário padrão dele. É Kali, vamos só testar aqui. Kali, Kali. É isso aí, depois a gente tem que trocar, né? Aí tem algumas coisinhas que a gente tem que fazer, tá? Quem for trabalhar com máquina virtual, primeiro tem que vir aqui na pasta, no menu dispositivos, inserir imagem de CD e dos adicionais para convidados, para poder colocar alguns funcionamentos aí que não vem funcionando, tá? Não vem rodando. Por exemplo, aqui eu não consigo colocar ele em modo tela cheia. Agora foi. É, outra coisa, ó, eu tenho que mostrar para vocês aqui. Embaixo ficam, esse aqui em cima, os menus. Aqui embaixo a gente tem os menus, né? Então, por exemplo, a minha máquina virtual, ó, máquina, configurações, rede. Ela está trabalhando, eu tenho três formas de trabalhar aqui, ó. NAT, modo bridge e rede interna. Essa rede interna aqui, ela vai trabalhar somente dentro da rede virtual, da máquina virtual. A, a NAT, ela vai usar os recursos da rede da minha casa aqui, né, do meu computador. Porém, eu não consigo ter comunicação com a rede externa, eu só consigo praticamente navegar na internet. Já quando eu coloco ele em modo bridge, eu coloco o computador da máquina virtual dentro da minha rede interna, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou desligar aqui o Kali, eu vou desligar ele e, e depois nós vamos, eu vou mudar, né, a forma de navegação dele ali. Vamos colocar ele da mesma rede. Então, estou desligando aqui o Kali, né? Vou desligar aqui o Kali Linux. Só um pouquinho de compreensão de vocês aí. Tá fazendo tudo aqui ao vivo.
Aí acaba demorando um pouquinho, né? Não é tutorial do YouTube. E para a gente fazer as configurações, mudar qualquer configuração que está no computador, você precisa estar com a máquina desligada. Vocês podem ver que ele demora bastante para desligar, né? E aqui ele desliga igual um computador, como se fosse um computador mesmo. Vamos aguardar mais um pouco. Pronto, agora desligou. Ah, agora ele está parado, eu posso configurar ele. Eu venho aqui no menu configurações. Deixa eu ver quais as configurações que ele está, ó. Então, ó, ele está com, como eu já tinha feito da outra vez, com 2048 de memória, né? Então ele está com 2048 de memória. O processador tá para ser usado 100% com dois núcleos, ó, dois núcleos de processamento. E aqui que eu quero fazer a mudança, né? Eu vou mudar ele de NAT para modo Bridge. Eu vou dar aqui um OK e vou clicar em iniciar. Vamos para ele iniciar. Cale, cale. Espera ele carregar. Eu tinha que estar meio devagar. Aí. Então eu vou vir aqui, ó, abrir terminal. E aqui eu vou verificar qual que é o IP da máquina, né? Então, como que eu fiz isso, ó? Então eu tenho que vir aqui, ó, botão direito, abrir terminal aqui. O Kali, usuário Kali, a senha Kali, ele é um usuário que não é administrador. Para mim poder mexer aqui, eu preciso de direitos de administrador. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o comando sudo su.
E aí ele vai pedir a senha do Kali. Agora eu tenho o direito de root. Vocês podem ver que ele trocou aqui agora para usuário root, né? Com isso, eu tenho acesso como administrador. Agora eu vou dar o comando ifconfig para ver o IP da minha máquina. Da minha máquina Kali. Então aqui vocês vão ver que a gente tem dois endereços IP. Eu tenho 127001, que a gente já sabe que é o endereço do localhost, e eu tenho 92.168.347, que é o endereço da rede que eu configurei como, é, como endereço da rede que eu configurei como parte da minha própria rede, né, usando o modo bridge. Ah, não tava lembrando de falar a palavra bridge. E agora como que eu testo se está funcionando, se está tendo comunicação, né? Então eu venho aqui agora na minha máquina física, vamos abrir o nosso bom e velho DOS, vou colocar ele aqui do lado do Kali, vamos dar um ipconfig aqui, ó, na minha máquina, e aqui vocês podem ver, ó, estão na mesma rede, ó. Do Kali é 192.168.347, a minha máquina é 192.168.337. Então agora aqui eu já consigo fazer um teste de ping, né? Ping 168.3.47. Tá lá. Vocês podem ver que houve comunicação. Posso também vir aqui fazer o mesmo teste, né? Ping 192.168.3.37. Ó, funcionando também. Agora eu vou fazer só mais um teste aqui para mostrar para vocês o que acontece. O meu computador ele tá com o Firewall Windows, deixa eu ver aqui, altera. Ativar, desativar o Firewall. Tá ativado. Algumas ocasiões, né, se você deixar o Firewall ativado, isso acontecia muito no Windows 10, ele não permitia nem o funcionamento do comando ping, tá? Mas aqui ele tá ativado sim, achei que não tava. Bom, então o que eu queria mostrar para vocês é como você coloca dentro da mesma rede
né, os dois computadores, né, a máquina virtual, junto com que seria o Kali Linux, né, junto com o Windows, né. Então aqui, eu dei um comando aqui agora, que é o Nmap, né. Então, como eu falei para vocês, o Nmap ele é usado para fazer uma varredura na rede, né. Então aqui, ó, Nmap 192.168.3.37. Como eu já citei para vocês, no caso, o Kali Linux ele já tem um pacote de programas instalado dentro dele. Olha o que ele me traz de informação lá. Então, ó, iniciando, né, a varredura, 3 de março. Ele está com o horário errado, né? Aqui está marcando 18h22. Na verdade, ele está com uma hora atrasados. Agora são 19h22. Ele está falando que os hosts, né, estão conectados. É, foram filtradas 996 portas que utilizam o protocolo TCP e apenas ele identificou apenas uma, duas, três, quatro portas abertas dentro da minha rede no protocolo TCP. A porta 135, a porta 139, a porta 445 e a porta 6881. Status delas estão abertos. Aqui são os serviços que estão autorizados, né, a passar por essas portas. Aqui o endereço MAC, que seria o endereço da minha placa de rede, do meu notebook. E tá aqui por onde uma brecha que a gente pode, que um Pinterest, né, que um hacker, um cracker, né, pode utilizar para invadir a máquina, né? Ele precisa de uma porta aberta, então isso aqui pode ser uma brecha. Caso o meu firewall não consiga identificar, como explicado na aula, na apostila, que um pacotinho de rede ele entenda que seja verdadeiro, que faça parte desse serviço, que passe pela rede, dentro dele seja um cavalo de Troia, por exemplo, o meu computador está infectado. Então hoje foi uma aula básica aí para vocês entenderem como instalar uma máquina virtual, como fazer a varredura de uma rede, tá? Como configurar a rede. Se vocês tiverem mais interesse, se vocês quiserem é, mais conteúdo desse, vocês podem me falar aí na Correio Tech e a gente vai estar aí pronto para sanar para vocês, tá? Então, uma boa noite e qualquer dúvida vocês podem me procurar.